dificuldades da vida, como discernir a voz suave de Deus? Como aquietar a tempestade? Como silenciar as muitas vozes que se levantam para tentar paralisar a nossa fé e ouvir somente a voz do Senhor? No devocional do refrigério de hoje, o Pai nos convida, queridos, a embarcarmos em uma jornada interior e buscar nele silenciar as vozes externas e abrir os ouvidos do nosso coração somente para a direção, para a instrução que vem do Senhor. Então eu não sei exatamente hoje aquilo que tem tentado roubar a tua fé, mas uma coisa é verdade, a Bíblia diz que no mundo existem muitas vozes, contudo nenhuma delas é sem significado. Então, queridos, nós precisamos aprender a ouvir com o coração e dessa forma nós vamos discernir a voz do Senhor. E esse é o tema do nosso devocional de hoje. Então, abra o seu entendimento espiritual, que você comece esse tempo dizendo ao Pai: Pai, me ensina a ouvir com o coração, eu quero discernir a tua voz. E com certeza aquilo que Deus vai conversar com você não somente vai mudar o curso das suas decisões para o dia de hoje, mas vai te colocar numa rota de maturidade emocional. Você vai ouvir com o coração, vai discernir a voz de Deus e vai parar de ser alguém que age de forma precipitada. Amém? Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues. Nós estamos juntos aqui em mais um devocional do refrigério. E o tema de hoje, queridos, é ouça com o coração, aprendendo a discernir a voz de Deus. E nós vamos abrir, queridos, a palavra do Senhor hoje, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ler juntos do versículo 11 ao 12. 1 Reis 19, 11 ao 12. E enquanto você abre a tua Bíblia e localiza esse trecho na palavra de Deus, eu quero te lembrar, pedir a você com muito carinho, você que tem acompanhado o devocional do refrigério, os outros momentos que nós temos aqui no canal Água Viva de Oração, e tem sido edificado, abençoada pelo Pai através desse conteúdo, não esqueça, por favor, de compartilhar com outras pessoas. Dessa forma, queridos, nós entregamos ao Espírito Santo uma porta, uma oportunidade de alcançar outros corações com a palavra de Deus. Amém? Com certeza hoje, outra pessoa precisa discernir a voz do Senhor e através dessa palavra, o Espírito Santo vai ministrar na vida de alguém hoje. Amém? Então seja um instrumento do Pai, compartilhe, deixe o seu like e nós vamos à nossa leitura. 1 Reis 19, versículos do 11 ao 12, a Bíblia diz assim: Então ele lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E de fato o Senhor passou. Havia um vento muito forte que fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouvi-se um murmúrio suave. Aleluia. Amados, esse é um trecho maravilhoso da palavra de Deus que na verdade retrata um momento em que Elias ele estava dentro de uma caverna. Na verdade, Elias estava passando, queridos, por uma situação de depressão. A Bíblia diz que Elias tinha derrotado ali os profetas de Baal, mas depois, sob ameaça, ele se sente encurralado, ele começa a ser tomado, pelo medo. E, queridos, o medo ele é um espírito. Muitas vezes nós estamos escutando todas as vozes do medo, sabe? O medo de avançar, às vezes o medo de superar uma enfermidade, o medo de acreditar nas promessas e nos propósitos de Deus. O medo ele é um espírito e ele age, sabe? Tentando tirar o nosso foco daquilo que Deus colocou no nosso coração. E Elias se encontrava nessa situação. Logo depois de viver um grande momento ali com Deus, Elias entra num contexto de depressão, ele entra numa caverna, ele tenta se esconder. Mas o interessante, queridos, é que essa palavra de hoje, ela vem nos mostrar como escutar o Senhor com o nosso coração.
E sabe, para ouvir o Senhor com o coração, nós precisamos entender que Deus, Ele tem uma forma também de falar conosco. Deus, queridos, Ele tem um sussurro. E esse sussurro, Ele fala com o nosso coração. De uma forma muitas vezes suave, de uma forma às vezes até que foge um pouco do contexto que nós aguardamos que Ele converse conosco. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos desenvolver para discernir a voz de Deus, para ouvir com o coração, é entender o sussurro do Senhor. É necessário, queridos, entender que muitas vezes Deus ele fala de forma suave e essa forma de conversar conosco vai exigir sensibilidade, vai exigir discernimento espiritual. Agora, o interessante, queridos, é que existiu aí antes do sussurro do Senhor para ele conversar com Elias, eventos, não é? De barulho, de agitação, mas se a gente continuar a ler essa história, nós vamos entender que Deus ali se manifesta e fala com Elias através de uma brisa suave, através de um sussurro. E eu creio que é isso que Deus quer fazer conosco hoje, para que possamos, queridos, desenvolver essa sensibilidade espiritual e ouvir com o coração. E quando eu falo de Deus falar através de um sussurro, eu não estou querendo dizer a você que Deus só conversa através de uma mensagem transmitida por uma pessoa que fala de forma suave. Não é isso, queridos. É porque às vezes nós estamos precisando silenciar algumas vozes que estão nos atrapalhando. Talvez hoje a voz que está te atrapalhando você entender o sussurro do Senhor no teu coração, é a voz da ansiedade, talvez a voz da depressão, a voz de um parente seu que se levantou com calúnias, com palavras duras, né, no seu emocional, talvez a voz que você precisa silenciar é a falta que você está vivendo dentro da tua casa, são os problemas, a enfermidade. Eu não sei exatamente qual é a voz, mas o Espírito Santo ele sopra no teu coração esse discernimento agora. E em nome de Jesus você precisa colocar o teu pensamento no Senhor e silenciar essa voz que tem te roubado do lugar da fé. Amém? Mas aqui entra uma segunda coisa que Deus quer conversar conosco para que possamos, queridos, desenvolver esse discernimento espiritual e ouvir o Senhor na sua forma de conversar com o nosso coração. E nós precisamos estar preparados. Amém? Nós precisamos estar preparados para ouvir o Senhor. O interessante é que a Bíblia, ela conta um episódio onde Samuel, ele ali vivia, né, juntamente com Eli, e ele escuta a voz do Senhor chamar. E ele vai até aquele homem e ele diz, não, eu não te chamei, porque Samuel achava que tinha sido o profeta Eli que estava chamando. Mas em um determinado momento, ele diz a ele, vá, se deite. Se for o Senhor que te chamar, você vai dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a Bíblia diz que Samuel foi se deitar no lugar dele e ele escuta a voz do Senhor. E ele responde da forma que Eli instruiu a ele. Então, queridos, por que Deus está falando isso hoje? Talvez você está tão inquieto, você está tão desesperada que Deus já está sussurrando, Deus já está te chamando, Ele já está falando no teu coração. Mas por causa dessas vozes de pressão no teu pensamento, você está achando que não é o Senhor que está falando. Amém? Então que hoje você também abra sua boca e diga, Pai, fala, porque a tua serva, o teu servo te ouve, eu vou aquietar o meu emocional, eu vou aquietar essa voz do desespero, da angústia, da lamentação, da ansiedade, e eu vou ficar aqui no meu lugar de descanso para ouvir a tua voz. E isso, queridos, é preparar o coração para ouvir. Desenvolver discernimento espiritual e ouvir com o coração requer que a gente decida todos os dias treinar mesmo o nosso emocional. Porque as lutas vão vir, a dificuldade vai surgir, as barreiras vão se levantar, porque Jesus advertiu, ele disse que teríamos aflições. Então ele não falou, você vai ter 1, 2, 3, você vai ter só num determinado momento da sua vida. Ele falou que eles no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então no momento em que nós preparamos o nosso coração para ouvir, é justamente, queridos, descansar, sabe? Dentro da tempestade, e estar ali atento para quando o Senhor sussurrar aos nossos corações. Amém? Mas esses passos, né, que Deus está conversando hoje conosco, também nos traz o discernimento de uma outra coisa, que é o papel do silêncio e do nosso tempo com o Senhor, da meditação, da nossa vida devocional com Ele.
Sabe, queridos, muitas vezes nós precisamos aprender a ficar num estado mesmo de contemplar o Senhor, de silêncio, quando a nossa fala e as nossas palavras, elas estão muito girando em torno do problema, ou enfatizando o problema demais, ou uma fala de reclamação, de murmuração. Nós precisamos desenvolver, para ouvir o Senhor, ouvir o sussurro do Senhor, nós precisamos desenvolver o silêncio e a meditação no nosso Deus. Amém? Lá em Salmos 46, Davi disse algo muito maravilhoso, né, que nós cantamos e que precisamos falar isso ao nosso emocional, à nossa alma, quando ela está agitada. Davi diz lá em Salmos 46, né, porque você está abatido, ó minha alma, porque você se perturba dentro de mim, espera no Senhor, porque eu o louvarei. E nesse mesmo salmo, o Senhor responde, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado entre a terra. Então Deus diz para você hoje: eu sou exaltado nesse problema. Aquietai-vos. Perceba o mover de Deus. Ele te diz hoje: perceba o meu mover na tua vida. E queridos, o mover de Deus primeiro vem no campo emocional. Não tem como viver promessas, não tem como viver um tempo novo no Senhor, como ter a vida transformada, se primeiro o nosso emocional não é tocado pela palavra de Deus. Porque o papel, queridos, da palavra do Senhor, que é uma âncora para a nossa alma, como a própria Bíblia diz sobre a esperança em Cristo, é promover em nós uma saúde, sabe, emocional, firmeza, resiliência, porque as lutas vão vir, mas o quanto, sabe, nós estamos disponíveis nessa posição mesmo de escuta com o coração, é o quanto nós vamos viver a transformação, os milagres, a provisão do Senhor. Então hoje o Pai está nos convidando, queridos, através do devocional do refrigério de hoje, para que possamos cultivar essa postura de escutar sempre com o coração. Sabe, Elias viu ali a agitação do vento, ele viu situações da natureza ali num contexto de fúria, mas Deus não fala nesse contexto, ele fala na brisa suave. Então hoje com certeza você tem um contexto na sua vida de uma grande dificuldade. Tem pessoas aqui que você está passando uma grande tempestade no teu emocional, na tua saúde física, dentro da tua casa, no teu trabalho, ou pela falta de trabalho. Isso tem consumido aí o teu emocional, a tua paz. Às vezes até você diz: me falta paciência, mas o Senhor te diz hoje: eu te dei paciência. O que te falta é apenas colocar o pensamento em mim, aquietar as suas emoções e saber que eu sou Deus. Saber que eu sou o Jeová Jirei, o Deus que provê. Eu sou o Jeová Rafá, diz o Senhor, o Deus que cura. Eu sou o Senhor que é a sua bandeira. Aleluia. E amados, quando nós temos a convicção de quem o nosso Pai é, quando nós desenvolvemos no ambiente de relacionamento a clareza do caráter dele, e paramos para ouvir, sabe, ouvir o coração de Deus, ouvir a palavra, discernir aquilo que nós estamos vivendo, não no aspecto natural, mas no aspecto espiritual. A Bíblia diz, queridos, que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor liberta. Então o nosso Deus é um Deus que sabe livrar os seus filhos, é um Deus que sabe proteger, é um Deus que cuida, é um Deus que ampara, independente daquilo que nós estamos enfrentando. Eu percebo no meu coração o Espírito Santo falar para algumas pessoas específicas hoje: olha, não deixa que essa luta, essa dificuldade que você está atravessando, coloque na tua boca palavras contra o caráter do seu Pai Celestial, contra o poder de Deus. Amados, nós não podemos abrir a nossa boca e dizer que o Senhor não está nos ouvindo, que não sabemos o porquê que estamos atravessando nessa grande dificuldade, como se a gente estivesse encostando o nosso Deus na parede. Não. Nós precisamos dizer: o meu Redentor vive e ele se levantará nessa situação. Ainda que eu não perceba, ainda que eu não compreenda o porquê estou atravessando nesse vale, nesse deserto, nessa dificuldade, eu creio que o meu Senhor, ele já venceu tudo isso por mim. Eu agarro a minha fé nessa vitória. Amém, queridos? Às vezes, ouvir com o coração é primeiro fazer um ajuste na nossa boca, naquilo que nós estamos conversando. Amém? E nós vamos orar com essa palavra, mas antes da gente orar, eu queria te encorajar, você que nesse momento, somente você que nesse momento está vivendo um grande deserto na sua vida, uma grande dificuldade.
e você muitas vezes não tem nem força para orar em relação a isso. Você não se sente nem animado, sabe, para colocar isso diante do Senhor. Eu quero te encorajar a você escrever a área da sua vida. Irmã, ora pela minha família, ora pelas minhas finanças, ora pela minha saúde emocional. Eu creio, queridos, que o poder da oração é quando nós apresentamos os nossos pedidos a Deus. Ele é fiel para mudar a condição. Amém? Então, só você que nesse momento tem algo impossível, deixa aqui abaixo nos comentários para oração. Eu creio que você vai testemunhar de grandes feitos do Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos a tua palavra como a verdade absoluta, Jesus, sobre as nossas vidas. Nós cremos que somente a tua palavra, Senhor, tem o poder de transformar, de vivificar. Nós cremos, Pai, que a tua palavra tem poder de trazer vida a áreas que estão em morte na nossa caminhada. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ouvir com o nosso coração. Nós queremos aprender, Pai, através do teu Santo Espírito, através da sua graça, silenciar todas as vozes contrárias à tua vontade. Todas as vozes, Senhor, que têm nos levado para longe daquilo que é o teu direcionamento para cada um de nós. E nesse momento nós recebemos da tua graça, recebemos do teu toque, Senhor. Nos dá, Pai, discernimento, sabedoria. Nós te pedimos nesse dia, Pai, sabedoria para silenciar as vozes contrárias e ouvir com o nosso coração. Eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos que chegaram aqui nesse devocional de hoje, Pai. Tantas lutas essa pessoa tem enfrentado, tantas dificuldades emocionais, Pai, tantos obstáculos. Mas eu creio que através da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, essa pessoa se levanta hoje na força do teu poder. Eu oro, Senhor, para que haja discernimento sobre a vida do teu filho, da tua filha que chegou até aqui. Senhor, guia essas pessoas debaixo da tua sabedoria. E eu declaro, Senhor, que todo o plano do inferno que tem tentado roubar essas pessoas do entendimento da sua voz, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. E que possamos viver frutos dessa palavra e testemunhar, Senhor, daquilo que vai acontecer nos próximos dias, porque estamos com o coração disponível para ouvir somente a tua voz. Eu oro também, Senhor, pelo teu toque de milagres, pelo teu toque de cura sobre a vida dos teus filhos, portas abertas, Senhor, teu favor, alcançando cada área da vida dos meus irmãos. Tu és um Deus de milagres, Senhor, e como foi dito hoje, muitas são as nossas aflições nessa terra, mas o Senhor nos livra de todas e nós cremos nesse livramento, Pai. Nós agarramos esse livramento hoje, agarramos a graça da tua palavra para colocar em prática aquilo que foi ensinado. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que possamos colocar essa palavra em prática. Deus, Ele tem coisas tremendas para realizar e Ele quer soprar de forma suave nos nossos corações. A gente precisa silenciar a voz do medo, a voz da dúvida. Amém? E vamos entregar a nossa confissão de fé ao nosso Deus de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Buscarei ouvir a voz de Deus com o coração. Amém? Que você faça dessa confissão de fé o seu estilo de vida. Sempre que você estiver apavorado, em desespero, não souber o que fazer, busca a voz do Senhor no lugar secreto. Essa voz vai te guiar em paz, vai te orientar em alegria e em paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se essa palavra trouxe edificação para a tua vida espiritual, não esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais. Faça o devocional alcançar o coração de outra pessoa hoje. Amém? Eu quero te convidar também a você me seguir lá no Instagram, @CláudiaRefrigério. E queridos, de segunda a sexta, você que ainda não está sabendo, ao 12h15, nós estamos aqui com um tempo de live devocional. Então, se você tem esse horário disponível para estar nesse contexto de oração com a palavra, ouvindo o Espírito Santo, você é o nosso convidado, tá bom? Se você não pode acompanhar, a live fica salva aqui na playlist de live devocional. Você pode acompanhar, já tem várias palavras aí no canal. E Deus tem feito grandes coisas através desse momento também. Amém? Nosso intuito
é desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. Então, que você tenha um dia abençoado, seja edificado na prática da palavra de Deus, e com a permissão dele, nós nos encontramos aqui em nosso próximo momento de oração. Um forte abraço e até lá.